Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Vou fazer uma pergunta para o senhor no sentido aqui. Quais direções o senhor entende que a corporação deve seguir para continuar se desenvolvendo como corpo e como instituição? Primeiro de tudo é ampliar a área de conhecimento. O futuro reserva para o mundo, né, mudanças radicais, com referência à área de tecnologia e a inteligência artificial. Se o bombeiro não acompanhar, se o comando do Cobombeiro não entender isso e não acompanhar essa evolução e não trabalhar nesse sentido, não criar elementos para que a gente evolua nessa linha, nós vamos continuar apagador de incêndio. E no futuro isso não vai resolver o problema, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sou dos melhores na área tecnológica, eu venho da época dos dinossauros, né? Mas, pô, eu imagino que vai ser uma mudança importantíssima, né? E eu acho que o Cobombeiro tem que se adaptar a isso. Se o Cobombeiro não se adaptar, eu vou dizer uma palavra forte aqui, a gente pode voltar à época da indigência intelectual, porque vai mudar toda a forma de pensar das pessoas. Se nós não compreendemos e não nos adaptarmos e não trabalharmos, criar ações propositivas, não ficar esperando que as coisas aconteçam, eu acho que a gente tem que pensar desde agora. E ação propositiva no sentido de reformular toda a área de ensino do Cobombeiro, se for o caso, e todas as modernas técnicas de combate a incêndio e principalmente na área de prevenção. Nós não vamos ter sucesso. Então eu penso que o nosso futuro, o divisor de água, a pedra de toque será isso aí. Será isso aí. Eu conversava muito isso com o Hamilton, quando o Hamilton era comandante. O Hamilton me acionava muito, né? A gente conversava, eu falava, nós estamos na época da inovação. Isso aí logo depois do ano 2000. Nós estamos na época da inovação. Trabalha nesse sentido. Ele até falava isso nos discursos, às vezes, que ele fazia, né? Nós estamos na época da inovação. Não, eu concordo com o senhor. Eu não sei em que estágio está o Corpo Bombeiro hoje. Eu sei que está muito melhor. Nós estamos seguindo esse caminho. Exatamente, que está muito melhor do que estava. Eu só falei isso estava. com o senhor. Ontem mesmo nós mandamos para apoiar lá na Bahia, 20 militares, 4 barcos, né, um apoio, foi uma equipe nossa para apoiar lá contra as chuvas, os desabrigados que tem, que o senhor está todo acompanhando no jornal, né? Tiveram 20 mortos e mais de 16 mil pessoas atingidas, desabrigadas também. A gente está acompanhando isso, a gente está com o nosso governador, né, nosso secretário de Segurança Pública, a gente está mandando isso é muito bom para a gente, que a gente troca conhecimento. Com certeza. A gente troca conhecimento, a gente aprende, a gente fica capacitado, tem outros corpos de bombeiros também, né? A gente vê equipamentos, vê técnicas, vê como funciona aquela emergência. Tem repercussão na imagem da corporação. Isso repercute na imagem da nossa corporação. Que é um outro ponto que eu ia abordar agora. Então a gente está seguindo isso, a gente está buscando conhecimento, a gente está indo para fora, tem que sair da bolha. Isso aí. E a gente para fora do Brasil buscar conhecimento, ver equipamentos, técnicas novas. Você antecipou o que eu ia falar, exatamente isso. Investir e outra coisa em que tecnologia é o futuro, não tem jeito, né? Delicado, não tem como a gente sair disso. Mas que a gente não pode se olvidar dele, que é a área política. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo político. Então, naquela época, nós não tínhamos representação política nenhuma.
Cabo e soldado não votavam, sargento os oficiais eram um pouquinho. Então a gente não tinha apoio político institucional nenhum. E a gente brigou por isso. Desde que eu cheguei em Brasília, eu já falei isso várias vezes, eu vivia dentro do Congresso, né? Fazendo esses contatos. Não era trabalhando para mim, não, era trabalhando para a corporação. E eu acho muito importante que a gente eleja candidatos que sejam comprometidos com as nossas realidades. Né? Abrir as portas, vamos dizer assim. Né? O comandante tem dificuldade de falar com determinada autoridade, o deputado tem mais facilidade, o senador tem mais facilidade. Lá no tempo do Império, nós tivemos um comandante que foi senador, João Neiva, em 1894, 90 e pouco, não, 98, acho. Ele foi eleito senador. E o imediato do Corpo de Bombeiros foi eleito deputado. E isso pouco depois da República, da proclamação da República. Então, essa questão é uma questão delicada, né? Porque o militar não deve ter atividade política e tal, mas precisa ter representação, né? Agora mesmo, com essa chamada bancada da bala, muitas coisas a gente conseguiu. Muitas coisas que a gente poderia ter sido prejudicado, que nós conseguimos. Então, eu acho que também essa é uma questão. Nós nos prepararmos melhor, entendermos melhor como pode funcionar a política no bom sentido, no sentido institucional. Não é a política de trabalhar no varejo, aquela que é para beneficiar A, B, C, ou esse grupo ou aquele. Não, é para beneficiar todo o conjunto. Então, eu penso que essa também é uma questão importante que a gente precisa pensar nela e saber lidar com ela. E a questão da comunicação. Porque a gente tem que se comunicar, a gente tem que ter uma relação saudável com a comunidade. Nós temos. Isso, o senhor nós está temos. Importantíssimo. Nós temos. E a gente está procurando evoluir nós muito. Temos Nós evoluímos muito quanto a isso, de ter essa aproximação com a comunidade. Isso é importantíssimo. Então, na medida que nós crescemos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento na parte administrativa, na parte operacional, que nós tivemos bons representantes na política e que nós tivemos capacidade boa de comunicação, aí eu acho que a gente vai ter um futuro mais brilhante do que nós já conseguimos alcançar. Essa é a minha opinião. O nosso time que está aqui presente está muito curioso. Nós estamos curiosos, o nosso time. Tem esse papelzinho que está em cima aí, ó, escrito pelo senhor. Não, isso é aquele negócio dos incêndios. É dos incêndios? Eu pensei que era... Isso aqui eu escrevi, sabe por quê? Porque teve... Você conhece o subtenente... gente, como é que eu vou esquecer o nome dele? Está no meu celular. É um subtenente, que ele mandou para mim as fotos dos incêndios, então coisa que eu nem me lembrava. O Afrânio. Afrânio. O Afrânio trabalha aqui com a gente. Trabalha? Pois foi ele que mandou para mim. Foi? Foi. Muito bom. Aí eu escrevi isso aqui tudo e coloquei para ele, né? Para ele, ele deve ter recebido. O Afrânio, ele tem, inclusive, ele tem material, né, chefe? Ele tem muito material, tem fotografias. Tem sim. Tem. Ele mandou tanto do Banco do Brasil como do... Ah, que legal. O senhor pode só ler o início do que o senhor escreveu, porque é importante. Aí eu estou vendo a letra do senhor aí. O senhor tem uma letra bonita, hein? O senhor é professor também, né? Mas quando eu estudei no Colégio Marista tinha caligrafia, cara. Tinha aulas de caligrafia. Era cobrado, né? Esse aqui qual é? Esse aqui é o do Banco do Brasil. Aí eu escrevi para ele assim: esse incêndio, o segundo em poucos meses, dos considerados grandes, ocorridos no ano de 69, repercutiu na mídia de forma relevante e positiva, a ponto de influir na mudança de nossa história nessa capital. Para combatê-lo, foi deslocado o socorro do 2º GI, sob meu comando, eu era o chefe de socorro. Ao nos aproximarmos do local indicado, fomos parados por 2 pessoas, que informaram não ser precisa nossa presença, pois o incêndio já tinha acabado. Graças a Deus, a minha intuição falou mais alto e decidimos prosseguir. Alguns metros à frente, já pudemos verificar que a informação era falsa, sendo possível observarmos grandes labaredas e grossos rolos de fumaça preta pairando no horizonte.
O incêndio, que já lavrava com muita intensidade e tinha sua principal base no subsolo do Banco do Brasil, o incêndio já lavrava com muita... Sendo um local de difícil acesso e em ambiente confinado, combatê-lo exigiu dos integrantes daquelas guarnições demonstrações inequívocas de bravura, determinação, tenacidade e heroísmo. Aqui eu falo que o bombeiro, os méritos todos foram deles, né, no combate ao incêndio. Pois, devido à escassez de equipamentos, especialmente os de proteção individual, o combate se fez com a cara e a coragem. Foi mesmo. A gente foi na marra lá. Não tinha nada. Não tinha uma. Era aquela camisinha, né? Com um cinto ginástico, um couro velho na cabeça, uma botina velha e por aí foi. Né? E então fez foi serviço. Isso que é o com a cara e com a diferencial. coragem. A razão desta expressão... Não, aí é o negócio do que eu falei lá. Onde é que eu parei? O combate se fez com a cara e coragem. Ao comparecer ao local de incêndio, o comandante-geral, o coronel Haddad, procurou saber quem era o chefe do socorro. E quando se deparou comigo naquela faina incrível, porque eu estava corre pra cá, vai lá, pega ninguém, a coisa toda, né? Que é o normal, né? Uhum. Daquela faina incrível, exclamou: é você de novo? Por causa daquele incêndio do Banco do Brasil, né? Do Ministério da Justiça. Não, do Banco do Brasil. Não, do Ministério da Fazenda. É. A razão desta expressão de espanto deveu-se ao fato de, no outro grande incêndio, ocorrido poucos meses antes, e no qual ele também compareceu, igualmente o chefe de socorro era eu. Ambos os incêndios foram criminosos, que eu já te falei que isso aí, né? Tendo o primeiro ocorrido no Ministério da Fazenda, bloco situado na esplanada dos ministérios. Aí eu falo também um pouquinho desse incêndio. Então é isso que eu escrevi aqui para ele, mandei para ele, deve estar no celular dele. Depois eu falo do outro incêndio, né? Esse incêndio no Ministério da Fazenda cercou-se de uma peculiaridade, parará, aquilo mesmo, blá, 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 é isso. Coronel Paulo Zé, então, para a gente fazer as considerações finais, né? Assim, eu acho que foi brilhante receber o senhor aqui e eu queria agradecer em nome do meu time, que está aqui o Wagner, a Aline, o Thiago, o Daniel, o Aeclis, outros não estão aqui, o Moura mesmo, esse time que a gente formou para fazer esse bate-papo sobre a trajetória da carreira do senhor, e o senhor falando sobre a história da nossa corporação, a história do Corpo de Bombeiros, da gente saber do nosso passado, daqueles bombeiros antigos que são bravíssimos, com muita garra, com muita força, muita determinação e competência também. Claro que tem a competência. Claro. Né? A época era diferente, mas eles iniciaram e tem uma importância muito grande para a gente. E eles tinham garra. E esse reconhecimento... Eles tinham interesse em aprender. Tinham interesse em aprender. Eram épocas diferentes, então a gente entende isso e cada um plantou o seu tijolinho. Com certeza. Para a gente chegar aqui, todo mundo faz parte da história. E foi um trabalho coletivo. Foi muito bom fazer esse bate-papo com o senhor, porque a gente fica assim, o 7º encontro hoje, e nós ficamos várias horas gravando e elas passaram muito rápido. Porque o assunto é muito interessante, ele envolve todo o time, envolve todo mundo. Para nós que somos bombeiros... E vai envolver as pessoas que estão nos assistindo também. É possível. Né? Que vão assistir a gente e saber do nosso passado, a importância e eu presto a minha continência aqui para o senhor, em nome de todo mundo. Eu retribuo. O senhor tem o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho, e isso é muito importante para mim. Quando eu liguei para o senhor, essa ideia de fazer esse bate-papo, de fazer essa matéria, né, foi assim, de coração. Lógico. Não, eu acho que é institucional. Claro. A gente não pode perder o que o senhor vivenciou, o que o senhor viveu, e poder contar ao vivo para a gente, para as pessoas que querem saber da história da corporação, da nossa instituição,
É um relato desde- que se confunde entre então, assim, a escalada do Corpo Bombeiro e a escalada da minha a vida. gente não pode deixar as coisas se perderem, porque no caminho, eu já estou com mais de 30 anos de serviço, Então, algumas coisas se perderam. com certeza. Né? Não, e tem muita gente aí. Materiais também. Tem muita gente que poderia também vir aqui e dar depoimento de outras coisas que aconteceram, né? Sim, aí depois, se o senhor puder falar quem que a gente pode ouvir tem também. muito, né? Tem o Coronel Ricardo, tem o Coronel Megali, tem o Coronel Casalberto, né? Que tem muitas. Tem o pessoal que implantou o serviço de aéreo, né? Que ainda tem muitos, que estão todos vivos, menos o Américo. Os outros estão todos vivos aí, praticamente. O Ramos está vivo, o capitão, aquele Correia está vivo, o Américo já faleceu. Aquele menino o André Raposo está vivo. Então estão aí. Eles podem falar da respeito, né? O Magno mesmo, sobre lá o Gama, sobre a Brigada Mirim, o pessoal o Duarte, que foi o pioneiro do mergulho. Ele sempre teve Eu todo me ano. lembro que eu sou mergulhador mandei também. ele para Marinha na época. O Coronel Duarte é uma pessoa Ele fantástica, também né? deve ter muito, É uma pessoa muito a fantástica, acrescentar. né? Uma pessoa muito boa. Muito a Ele acrescentar. está sempre... Eu sou mergulhador também, todo ano tem um churrasco dos mergulhadores. Isso. Então, ele está presente todo ano. Então, ele foi um camarada, foi um ele é oficial fantástico. muito bom, muito bom. As histórias que ele conta de mergulho E um cara corajoso, viu? É. Ele era um daqueles artistas de circo, que saltava Da escada lá dando na- mortal, dando numa mortal paraquedas, numa no paraquedas. Ele saltava mesmo? de costa. Pá! O Botelho soltava de frente, ele saltava de costa. Se a gente tivesse montado um circo, Era muito corajoso, né? Uma se a pessoa- gente tivesse montado um circo naquela época, a gente ia fazer sucesso. Viu? Era. Porque Tinha muito artista. Nossa, cada um fazia uma pirueta maior do que a outra. Ai, ai. Tem várias fotos, tem várias fotos aqui, até tem algumas aqui, né? Pô, deixa eu ver se eu identifico algumas de coisa de pirueta aqui. Acho que não, acho que está em outro. Em outro. Mas. Não, acho que está em outro. Mas eu tenho as fotos deles saltando, fazendo o Serafim, o pessoal fala, não, o Serafim, o comandante, na época que eu era comandante da EFA, o capitão gosta do Serafim porque ele salta por cima do jipe. É mesmo? Ele saltava? Saltava, chegava, pá, e caía lá do outro lado. E assim foram vários. Tinha vários que faziam essas coisas. E graças a Deus nenhum se machucou. O único que se machucou foi o Godinho, que mergulhou na piscina, a piscina estava vazia. Assim, para findar, o que o senhor achou dessa gravação Achei nossa, excelente. desse bate-papo? O que o senhor achou dessa iniciativa? Olha, eu achei excelente. É claro que da minha parte foi muita improvisação, né? Não, mas Foi perfeito. o que saiu do coração, o que saiu não teve sofisticação nenhuma, né? Mas Foi uma conversa assim de amigos, uma conversa, né? mas totalmente informal. Eu achei muito bom. Não teve nenhuma sofisticação. Se você quiser transformar isso num livro, você vai ter que aprimorar a linguagem, aprimorar todo esse... Agora a gente tem que Tem que liberar. colocar isso dentro de uma técnica, porque a gente não fez com técnica nenhuma, né? A gente foi Mas falando, eu foi acho que isso é contando, muito bom. foi contando assim. Foi contando, eu acho que isso é tipo um podcast, né? Assim, a gente vai... Esse bate-papo é muito interessante por isso. Eu acho que não fica um negócio informal assim. Completamente. Eu acho que nós não somos profissionais nem nada, a gente é a primeira vez que a gente completamente fez. amador. Por isso que eu agradeço muito o meu time, a minha equipe, por esse sucesso desses meninos brilhantes que estão aí. Isso. Toda a equipe, cada um tem uma parcela de sucesso dentro do nosso time. certeza. E se eu ver pelo material que nós utilizamos, vai sair uma coisa muito boa, só pode ter certeza Thiago, disso. daqui a 30 anos, você chama o coronel para contar a história. Quando você já tiver coronel, cadê seu irmão?
Então, ele que vai entrar na escola de formação de oficiais, vai ser coronel, né? Aí já prepara, daqui a 30 anos já chama o Mundinho, coronel, Mundinho, vem cá, para você contar a história aqui daquela época, como é que foi no seu tempo? Pô, então, vai tá lá, vendo? né? Vai estar registrado o senhor contando tudo aí certinho. Aí senhor você pega a minha parte. Eu sou um aprendiz Você hoje pega a do minha senhor. parte e... Entendeu?